E se a história que a gente conhece for, na verdade, uma grande invenção? Hoje, vamos dar uma olhada nas alegações de uma fonte bem específica que detalha uma conspiração que teria durado séculos. A gente vai mergulhar a fundo numa narrativa que sugere que a nossa realidade, bom, ela pode ter sido reescrita de propósito. Essa frase aqui é a alegação central da nossa fonte. É uma afirmação, vamos dizer, bem ousada e que dá o tom para tudo que vem a seguir. A ideia principal é essa. A estrutura do nosso conhecimento não teria evoluído naturalmente. Pelo contrário, ela teria sido alterada de forma intencional. Para a gente entender essa teoria, primeiro a gente precisa voltar no tempo, bem para trás. Segundo a fonte, por uns 1000 anos, a Igreja Romana tinha o controle espiritual absoluto. Era um mundo onde a autoridade religiosa era vista como inquestionável. E é aqui que o conflito começa a esquentar. Pensa só. De um lado, você tinha a doutrina da Igreja, que dizia que a salvação só vinha através dos padres e rituais dela. Do outro lado, surge a crença dos reformadores. Eles diziam que a salvação vinha de uma relação pessoal com Cristo, como estava descrito na Bíblia. Ou seja, eram duas visões de mundo batendo de frente. A reação, de acordo com a fonte, foi brutal. Quem ousava desafiar a autoridade da Igreja, principalmente tentando tornar a Bíblia acessível para todo mundo, sofria consequências terríveis. O recado era bem claro. O acesso direto às Escrituras, sem o filtro da Igreja, era terminantemente proibido. E então entra em cena Martinho Lutero. Ele é apresentado como a figura que pegou essas rebeliões que eram mais isoladas e transformou tudo numa crise gigantesca para Roma. Basicamente, ele mudou o curso da história. O ponto de virada é esse número aqui, 95. As 95 teses de Lutero não eram só uma listinha de reclamações, não. Elas foram a faísca que acendeu o fogo da reforma, desafiando a autoridade do Papa na sua essência, principalmente a questão da venda de indulgências. E aqui, a tecnologia vira protagonista. A fonte faz questão de ressaltar que, pela primeira vez na história, a Igreja não conseguia mais simplesmente queimar todo o material que discordava dela. A prensa de Gutenberg fez com que as ideias se espalhassem mais rápido que o fogo, levando a reforma para toda a Europa. Diante dessa nova ameaça, que misturava tecnologia com ideologia, a fonte alega que Roma precisou mudar de tática. A repressão física já não era mais o suficiente. Tinha chegado a hora de um contra-ataque intelectual. É aqui que a fonte apresenta o conceito central do plano. A estratégia não era mais queimar Bíblias. A alegação é que o objetivo passou a ser tornar a Bíblia irrelevante, contradizendo o que ela dizia com um novo tipo de conhecimento, uma nova ciência. E para executar esse plano de longuíssimo prazo, a fonte aponta para a criação de uma nova ordem, a Companhia de Jesus, mais conhecida como Jesuítas. Eles são descritos como os agentes que ficaram encarregados dessa missão, que era bem complexa. Agora vamos analisar a primeira grande cartada desse suposto plano. Uma mudança radical na forma como a humanidade entendia o universo e o nosso lugar nele. Copérnico aqui não é apresentado como um rebelde, mas como ponto de partida de toda a conspiração. A fonte destaca os laços dele com o Vaticano e alega que a publicação do seu modelo heliocêntrico não foi um ato de desafio, mas sim uma jogada calculada. A reação dos reformadores foi imediata e bem hostil. A fonte usa essa citação de Lutero para mostrar que essa nova astronomia foi vista como um ataque direto à autoridade da Bíblia. Exatamente o que o tal plano de aprendizagem contra aprendizagem supostamente queria. E não foi só o Lutero, não. João Calvino, outra figura central da reforma, é citado condenando a teoria de uma forma ainda mais forte. Para os reformadores, isso não era ciência, era uma heresia, coisa do diabo. O próximo personagem dessa história é Johannes Kepler. A fonte destaca as conexões dele com os jesuítas e o acusa de ter basicamente manipulado os dados do Tycho Brahe. A ideia seria fazer os dados se encaixarem no modelo heliocêntrico em vez de seguir as observações que apontavam para um modelo geocêntrico. Agora vamos falar do caso Galileu. A história que todo mundo conhece é que a igreja perseguiu ele. Só que essa fonte aqui vira tudo de cabeça para baixo. A alegação é que o julgamento foi puro teatro. Uma encenação orquestrada pelo cardeal jesuíta Bellarmino para criar a impressão de que a igreja era contra a teoria, sabe? Para ter uma negação plausível, enquanto nos bastidores estaria promovendo a ideia. A partir daí, a fonte alega que o plano cresceu. A astronomia foi só o começo.
O próximo passo teria sido reescrever a biologia, a geologia e a física para continuar minando a narrativa da Bíblia. O que a fonte alega em seguida é que os pilares da ciência moderna são, na verdade, peças desse quebra-cabeça. O Big Bang, a evolução de Darwin e até o conceito de dinossauros, tudo isso é apresentado como invenções criadas para contradizer o relato bíblico. A fonte, então, começa a ligar os pontos, ou melhor, as pessoas. O padre belga Georges Lemaitre, que foi treinado por jesuítas, é chamado de o pai da teoria do Big Bang. Já Albert Einstein é conectado à cosmologia jesuíta por meio da sua teoria da relatividade, que é descrita como uma forma de explicar certas inconsistências nas observações. E para dar um exemplo concreto de fabricação, a fonte aponta para a fraude do homem de Piltdown e atribui a autoria diretamente a um padre jesuíta, Pierre Thiles de Chardin. A ideia é mostrar que haveria um padrão de engano científico. E tudo isso nos leva à grande pergunta, né? Qual seria o objetivo de uma enganação tão elaborada, tão gigantesca, que durou séculos? Segundo a fonte, o objetivo principal era simples, mas devastador. Se a ciência conseguisse provar que a Bíblia estava errada na sua cosmologia, na sua geologia e biologia, a autoridade moral e espiritual dela também iria por água abaixo. E esse seria o checkmate. Num mundo cheio de incertezas, sem uma escritura confiável para se apoiar, as pessoas se voltariam para a única instituição que dizia ter a verdade absoluta. E com isso, o poder e a influência de Roma sobre as almas seriam restauradas. E a análise termina com essa observação final, que é bem provocadora. A fonte conecta toda essa narrativa histórica diretamente com o presente, apontando que o líder atual da Igreja Católica pertence à mesma ordem que, segundo a alegação, foi encarregada de executar esse plano 500 anos atrás. É uma nota final que, com certeza, convida à reflexão.